Olá, pessoal. Estamos com mais um podcast, mais uma gravação, né, tão esperada aí do Conversa de Qualidade. Na verdade, hoje estamos com uma grande amiga, a Fernanda Vera Cruz, falando um pouquinho sobre ela. Formada, vai trazer um assunto fantástico, que eu acho que é muito necessário, né? Tanto a indústria de medicamentos, ela é da área de medicamentos, mas que pode se implementar em indústria de saneantes, indústria de alimentos, enfim. É um conhecimento fantástico que muitas vezes não se encontra, né, Fernandinha, em qualquer artigo, né? Então, bebam dessa fonte. E aí, falando um pouquinho dela, né? Fernanda Vera Cruz, ela é olindense, veio da UFPE e fez mestrado aqui nas Terras Paraibanas, foi assim que eu a conheci. Fernandinha, ela passou em concurso do LAFEP, que é uma indústria estatal da área de medicamentos do governo do estado de Pernambuco, e não, não se não Não me fica na zona de conforto, né? Isso, né? Ela saiu da zona de conforto, que eu acho fantástico, né? A história dela é fantástica, que ela não por ser concursada, ela quis ficar ali, não. Ela sabia que tinha estabilidade, mas ela foi para a área estatal, desculpa, para a área privada, né? Hoje é da ASHE, que é uma indústria de medicamentos nacional, né? Muito conhecida por todo o território nacional e especialista na área de validação, né? E aí ela vai falar um pouquinho das certificações de áreas limpas, né, Exato. Fernandinha? Como é que deve ser a liberação de uma área para ser efetivamente usada para um processo produtivo de medicamentos? E isso pode ser trazido, né, para a sua experiência aí do outro lado, numa área de alimentos, como eu falei, e em outras áreas de vários tipos de segmentos possíveis. Então, a palavra é sua, né, e eu sei que estamos em boas mãos. Traga aqui toda a sua experiência, porque isso é um momento de a gente elevar o nível qualificativo, né, nosso de qualidade. Eu sempre falo que o Conversa de Qualidade é um podcast que eleva o nível intelectual, profissional, qualificativo dos profissionais dessa área. E é isso que a gente quer trazer, né? Pessoas que têm uma vasta experiência, especialistas em determinados assuntos, que vão ajudar quem está ali do outro lado com algum problema relacionado a isso, né? Então, Fernandinha, a palavra é sua, né? Vamos falar em certificações em áreas limpas. Isso, amiga Rose, muito grata, né, pelo convite estar aqui com você, né, de volta aqui à terrinha de João Pessoa, né? Faz tempo que eu não venho aqui, então é uma felicidade estar de volta, né, com essa amiga querida há tanto tempo e trazendo para vocês, né, um pouco da minha experiência na farmacêutica, né? Eu tenho 15 anos já de experiência em indústria farmacêutica, né? Completei esse ano, então assim, tem uma bagagem aí para trazer para vocês. Sim. E o tema de hoje é certificação em áreas limpas, que é um tema que está em voga porque as nossas legislações sempre se atualizam, né? Então, a gente começou aí com a RDC 17, né? Então, passamos para a 301. Então, muitas empresas precisavam se adequar da 17 para a 301. Então, muitas empresas pequenas, elas fecharam as portas porque ela veio com a exigência muito maior. Ou seja, a Anvisa, né, os nossos órgãos regulatórios, eles estão sempre em atualização para atender o quê? Os nossos requisitos, para levar medicamentos de qualidade para os nossos usuários. Então, aí, a partir da 301, houve um avanço. A Anvisa avançou e lançou recentemente a 658, revogando a 301. E muitos guias que existiam antes, inclusive o guia de água, foi revogado, né? E foi substituído por algumas INs. Então, a gente tem instruções normativas hoje que falam de qualificação especificamente, validação especificamente, né? Que Validação maravilha, porque não tinha, né, Fernandinha? No tempo da 17 não tinha esses INs todas, né? Exatamente. Então, assim, terminava que esses assuntos ficavam perdidos dentro da RDC em guias que eram orientativos e não obrigatórios, né? Então, quando era orientativo, recomendativo, as empresas meio que, né? Faziam ali meio a boca. Entende? Então, eles viram que, puxa, tem um guia e a orientação. A gente começou assim. Algumas empresas conseguiram cumprir, outras não. Então, vamos elevar o nível e trazer isso realmente para a instituição normativa, de forma que a Anvisa consegue auditar e pontuar não conformidades nesse nível. Né? Show. Então, ele elevou um pouco a indústria, porque as indústrias também foram avançando, né? A partir do momento que você tem indústrias que fazem exportação de medicamentos, né?
trabalham com medicamentos que têm alto valor agregado, como antibióticos, penicilínicos, né, que tem um risco maior para a segurança do paciente. Então, foi se avançando em tudo isso, né? Então, chegou-se até 301, né, recentemente, e todas as ENs que vêm abarcadas elas, né? E a Anvisa não para, né? Ela está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Então, o Brasil é um país que ele está há bastante tempo já, né, trabalhando em termos de mercado externo, né, visando o exterior. Então, o que é que ele faz? A Anvisa, puxa, a gente pode receber a auditoria de uma EMA, de um FDA. Então, como que a minha língua vai falar igual aos Estados Unidos ou à Europa? Eu tenho que me adequar. Eu tenho que me adequar. Então, foi aí que surgiu o PIX. Né? Surgiu o PIX. Então, o PIX é uma organização que já existe na Europa, né? E aí não é o PIX transferência bancária, não. Não é um PIX com X, né? É um PIX PICS, né? Se tiverem considerado, depois a gente põe lá a descrição para vocês. E aí o PIX é uma organização já quase praticamente mundial, né? Que abarca já várias organizações mundiais. Por quê? Porque a Anvisa, ela preza pela padronização. Então, se eu não me adequo a esses itens, né? Então, eu posso auditar externamente com os mesmos critérios e eu posso ser auditado com os mesmos critérios. Então, ela já é membro do PIX já há um tempo, por isso que ela avançou para a 658. E ela tem avançado muito mais. Então, empresas hoje que atendem a 658, né? E a um nível um pouco maior, elas conseguem ser auditadas por um FDA, por um EMA, e elas passam. Perfeito, né? Você falar dessa evolução, né, contextualiza bem o que a gente quer, o que você vai falar, que é de certificações em áreas limpas. Isso. E a farmácia, né, a indústria farmacêutica, seja uma indústria pequena, uma indústria de grande porte, ela começa por quê? Bom, a gente vai montar algo, a gente precisa de uma casa, né? Quer que seja um galpão, quer que seja uma sala, quer que seja... Uma estrutura física. Uma estrutura física, né? Então, para a indústria farmacêutica, a gente precisa de uma área que tenda a RDC 658, né? Então, para atender a 658, o que é que a gente precisa? Bom, para eu montar uma parede, né? Para eu montar uma estrutura, eu preciso de ter requisitos. Então, a primeira coisa que a gente pretende fazer é requerimento do usuário. Fundamental. Fundamental. Senão você desenha um triângulo e o cara te entrega um quadrado. E não serve. A gente acabou de falar de homologação de gestão de fornecedores, que é nada mais do que isso. Só com outra palavra, né? Exatamente, exatamente. Então, o requerimento do usuário é a base e tudo, né? E é um documento que ele é construído a multimãos, né? São várias áreas ali, desde a área solicitante até a engenharia, qualificação, validação, né? E por aí vai. Então, assim, cada área, ela coloca a sua mão ali e coloca os seus requisitos para que aquela área atenda a RDC 301. Porque cada área vai olhar da sua forma. E aí, depois vem o quê? Opa, tenho, né, a minha RU. Né? Eu desenhei aqui, por exemplo, esse copo. Né? E aí você entra outro ponto, que eu acho que a amiga dela também sabe disso. Entra a parte chamada de tempo e dinheiro. Né? Então, a empresa vai dizer, poxa, eu tenho tempo para construir esse copo, eu tenho dinheiro para construir esse copo, e aí talvez esse copo vire um plaquinho de plástico. Aí a área tem, opa, um copinho de plástico não me atende, né? Eu quero o copo. E aí entra no consenso para quê? Quem baliza isso? Por que precisa na legislação? Para que a área técnica balize, ok, opa, eu tenho um orçamento X, tenho um prazo Y, mas eu preciso atender RDC. Então, a RDC é mandatório, né? Então, mandatório. É um requisito mandatório. Por isso que os guias deixaram de ser vigorados para se tornarem mandatórios na forma de INs. De INs, instituições normativas. Exatamente, normativas. Então, hoje as empresas já se adequam a isso porque é mandatório, ou seja, a Anvisa vai cobrar. E uma coisa que eu tenho percebido muito, e que a Anvisa também está nesse sentido, é que, hoje em dia, o que acontece? As empresas já estão não trabalhando muito visando auditorias, né? Elas não se antes vão preparar a casa para receber a auditoria. Hoje em dia, não. Elas já se adequam porque elas sabem que elas vão exportar. E exportando, elas ganham mais lucro e conseguem ter uma produtividade. Então, hoje a Anvisa já trabalha a nível assim, de tipo, olha, eu já conheço quem é você, né? E eu vou lhe auditar. Então, eu só sei que você segue a minha cartilha, né? E está tudo certo. Então, ela está trabalhando a nível mais de exigências de tipo de mercado internacional e de qualidade de produtos. Então, se você mostra, voltando ao nosso ponto de certificação de áreas limpas, se você mostra a sua casa limpa, bem estruturada, bem montada, é o visual, né? É o primeiro impacto, né? Então, quando você olha a pessoa e você vê lá... Previne. Né? A gente tem que trabalhar na prevenção para não trabalhar para auditorias. Exatamente. Na medida que a gente sabe, entende que esse não é o caminho, não, eu vou me preparar para uma auditoria. Não é o caminho. Eu preciso agir preventivamente, aplicando RN6, aplicando relatórios de não conformidade, trabalhando nos erros,
para que eu consiga prevenir qualquer problema, né, Fernandinha? Exatamente. E tá sempre com a casa preparada. Para receber o convidado. Exato. Não é? Que aí vem sem saber, sem dizer quando. Pode ser. Né? Pode Ele ser. vem de forma natural, né? E aí Exato. como as empresas devem ser, como é preciso que haja essa prevenção, né? E você fazer o certo todos os dias, com certeza você vai estar preparado para qualquer visita, por qualquer... Existe um termo que chama-se gestão antecipada. Uhum. Então, você trabalha com gestão antecipada, você está sempre pronto para receber o convidado. Seria Então, a mesma coisa de gestão de riscos? Também, né? Porque você tem a gestão antecipada ao nível de que você tem os seus processos adequados à sua legislação. Então, quando a Anvisa marca uma data, você faz pequenos ajustes, claro, né? Tem ajustes vão ser sempre, vão existir sempre, exato, né? Exato. São pequenos ajustes para você receber, né, da melhor forma possível. Porém, a estrutura base já está montada, né? Exatamente. E o que é que está nesses meandros das certificações de áreas limpas, né? Dessa parte de áreas limpas, pronto. O que é que acontece? Você precisa da sala, né? E essa sala ela precisa atender alguns requisitos, né? Então, por exemplo, o que você traz para uma sala é, por exemplo, qual é o básico? Você precisa ter cantos arredondados, né? Você precisa ter um piso adequado que vai evitar incrustar produto ali, porque imagina uma área de sólidos, né? Que você está trabalhando aí com pós, então você pode gerar algum resíduo de poli que pode contaminar o produto subsequente, né? E aí, no caso, você tem que ter um piso adequado que facilite a sua limpeza. Você tem que ter uma parede ou um painel adequado que facilite a sua limpeza, né? Então, isso evita que tenha essa contaminação cruzada, né? Porque imagina que eu deixar um resíduo produto lá e entrar com um produto subsequente, pode ter uma contaminação, Sim. né? Ou se você tiver entrando em certificação de áreas limpas e você não tiver um diferencial de pressão adequado entre a sua sala e um corredor, o pó pode sair e contaminar o corredor, ou vice-versa. Então, a certificação ela também entra na questão de você definir e desenhar a sua área de que forma. Então, você precisa de um sistema de HVAC, ou seja, um sistema de tratamento de ar, né? Então, se você tem uma área de solo, você vai ter um tratamento de ar para garantir o quê? A sua temperatura da sala controlada, a umidade da sua sala controlada. Por quê? Porque isso vai evitar riscos para o seu produto, né? Gerenciamento de risco, e vai evitar risco também para a contaminação do seu ambiente. Porque se você tem uma área úmida, você vai permitir a proliferação de micro-organismos, né? A possibilidade é muito maior. A possibilidade, você dá meio, né? Não que a vá água acontecer. É maravilhosa para o desenvolvimento não de que vá micro-organismos, acontecer, né? mas é provável que aconteça. Então, como você trabalha minimizando os riscos, você vai ter uma área controlada para você ter uma temperatura e umidade dentro daquele padrão específico para você ter o produto, né? Até agora, Fernandinha, a gente viu mais estrutura, né? A estrutura que você deve ter, mínima, para você manipular medicamentos, alimentos, produtos saneantes, até cosméticos. Sim, tá? sim. E aí, avançando, Rose, no ponto inicial, né, lá da nossa conversa, validação de limpeza, né? Onde que entra a validação de limpeza? Bom, a validação de limpeza, ela entra em tudo, né? Porque, como eu falei, ela visa, eu tenho uma área que eu digo que ela não vai contaminar o produto subsequente, né? Então, como que eu garanto isso? Então, na minha RDC, ela vai dizer um capítulo, validação de limpeza, né? Então, eu vou ter uma validação de limpeza que vai me assegurar comprovar que não tenho contaminação. De que forma? Fazendo análise, né? Fazendo teste, tendo dado. Né? Então, a Anvisa trabalha com dados, com relatório, com protocolo, com análise, né? Então, no caso, para você garantir isso, em termos de equipamentos, né? Já puxando para a parte de equipamentos, você vai ter o quê? Você pode ter lá um resíduo de ativo, como que você comprova que aquela limpeza removeu o ativo? Então, você faz uma coleta lá para analisar o resíduo de ativo. Então, você vai ter um pior caso. Então, imagina que você tem 10 produtos que rodam na sua linha, né? Você vai validar os 10? Não. Você vai escolher aquele que é pior de você limpar, né? Por isso que é o pior caso. Então, você tem um produto X lá, que é o pior caso, você passa na máquina e depois você vai limpar e vai coletar lá a amostra e vai levar para análise. Não tem resíduo. Não existe resíduo zero. Né? Existe uma quantidade aceitável para aquele pior caso. Ou seja, existe um cálculo que é feito, né? E que para poder você assegurar que, por exemplo, qual é o seu limite para aquilo ali. Então, você tem 10 produtos na sua linha, você conhece sua rota, existe um cálculo específico lá, que você vai calcular qual o resíduo ativo que você pode aceitar naquela sua rota.
E a Anvisa já avançou nisso em termos de cálculos, em termos de eficiência, em termos de análise, até para facilitar um pouco a questão desse tipo de análise, né? E aprofundar um pouco mais. Então, também a gente pode deixar um comentário lá no post, né? Porque isso eu já vou entrar num assunto que realmente vai estender. Né? Então, só para dar um spoiler aqui para vocês, né? Validação de limpeza é um campo que é bem abrangente, né? É muito trabalhoso, é bem crítico, né? Exato. E aí, a gente, só dando linhas gerais, a gente tem a análise de resíduo ativo, que é importante, certo, em relação ao pior caso. Análise de detergente, né? Porque imagina que você vai usar um detergente para remover aquele resíduo, né? Seja ele alcalino ou ácido. Exatamente. Tá? Exatamente. E aí, só uma titulação de neutralização é suficiente para... Aí é isso que eu quero que você diga, Fernandinha. Não é suficiente, porque uma titulação ela vai ver uma concentração alta, né? Para poder ele ter um ponto de viragem. Sim. Para eu detectar nível de ppm e às vezes até ppb, eu preciso de análise preciso de análise espectroscópica ou uma análise, voltando, né? Acho que eu lembrei aqui uma coisa para vocês. Quando eu comecei fazendo validação de limpeza, a gente tinha um espectrofotômetro. Espectrofotômetro. Certo. Espectrofotômetro. E aí a gente fazia essa análise lá no espectrofotômetro, né? Só que aí a gente começou a vislumbrar que aquilo não era suficiente. Porque ele não via termos de ppb ou ppm, né? Ele era mais superficial, então a gente podia ter um falso positivo ou um falso negativo, dependendo do nosso método. Então, a gente foi buscar outras tecnologias, a gente viu que podia usar um HPLC. Né? Opa, ppb, massa. Entende? Então, você já vai para uma instrumentação mais avançada para você poder detectar níveis mais baixos. Mas aí se a empresa, você falou de empresas pequenas, que não vai ter aí um HPLC, que é um equipamento sofisticadíssimo, né? Um equipamento bem caro, que é cromatografia líquida. E aí, claro, a Xê tem esse know-how esse cacife, mas os que não têm esse nível de... E também existem poucos laboratórios, né, que infelizmente têm esse equipamento, para você ter uma ideia de como ele é um equipamento caro. Hoje você tem ideias de como a gente pode fazer, Fernandinha, para conseguir essas análises de residual de forma mais efetiva, mas assim, precisa desprender uma graninha, né? Assim, exatamente. E não só a questão de você adquirir um equipamento, você manter o equipamento. Porque você precisa manter ele, fazer manutenção preventiva, você precisa qualificar o equipamento. Exato. Tem uma periodicidade de qualificação, então você ele tem que estar na manutenção preventiva para não quebrar, né? Exatamente. Então, é um custo que você adquire para a vida toda, né? Só que acontece, a validação de limpeza, ela, se for bem feita e você tiver um portfólio enxuto, né? Você não inserir vários produtos que mudem o seu pior caso, você elenca o pior caso, né? Amarra a sua validação de limpeza. Você faz a sua análise através de um laboratório reblado. Externo, né? Reblado. Reblado, reconhecido. Terceiriza isso, né? Terceiriza isso. Mas e aí faz sua validação. Exatamente, faz sua validação. Então, assim, você faz a sua validação uma vez só. Né? Agora, isso revalida, né, Fernandinha? Revalida num caso de, por exemplo, você mudar o seu pior caso. Sim. Por exemplo, entrou outro produto na sua rota. Entendi. Né? E você vai avaliar, opa, ele é mais fácil ou mais difícil de limpar do que o outro? É mais fácil, então mantém. Caso seja pior do que o pior, aí você tem que revalidar. Você revalida. Tá bom, né? Perfeito. E ou se você tiver algum controle de mudança, por exemplo, eu não mudei meu pior caso, mas eu mudei o meu detergente. Eu mudei minha quantidade de água, né? Eu mudei o meu equipamento. Então... E mesmo assim, análise de detergência também é em nível de ppb e ppm? Ele não vai tão abaixo, mas assim, eles estão cobrando mais incisivamente e você detectar isso. Então, não adianta, por exemplo, se for um detergente alcalino, se eu colocar uma fenolftaleína ali, não vai servir? Não. Só para me mostrar Não. Hoje você faz um espectro ou é HPLC? É quantitativo. Tanto é que ele está no nível de que é questão de você ter a questão de impurezas também, né? Então, assim, ele não atende mais, assim... o que é que ele vai aumentando o nível, né? Ele vai aumentando o nível. Então, você analisa, ou seja, você tem o seu produto, o seu pior caso. Ele vai, tem alguma impureza, né? Degradação, né? Tem algum outro subproduto ali que seu método não está enxergando, né? Então, a Anvisa ela já tem... metal pesado. Exato. Então, assim, ela vai a nível de você... Ela desafia, né? Ela desafia. Opa, você tem esse produto? Tenho. Se você aprender uma validação robusta em termos de análise de risco, que você vai cercar de tudo, né? E você vai conhecer o seu produto, seu pior caso. E você vai analisando isso,
Então, você vai vendo o melhor método, a própria empresa faz esse exercício, de ver o melhor método que se adequa para detectar aquele tipo de produto, né? Tanto é que, por exemplo, o método que a gente geralmente usa é para análise de teor. Então, você precisa liberar o seu produto. Então, você faz uma análise de teor, Sim, né? Do medicamento. dependendo do princípio ativo, Exatamente. Então, aquele equipamento também vai ser capaz de detectar o resíduo ativo. Mas detergente já é outra coisa, entende? Então, você tem que ver um método. Qual o detergente que eu utilizo? Qual o método que você vai detectar? Será que eu consigo defender a Anvisa, o meu método? Aí você vai desafiando. Caso você... A Anvisa nunca diz o que você deve fazer. É isso que eu ia falar. Né? Ela nunca diz assim, a norma ela deixa muito geral. Isso é bom, isso é ruim. Tem os dois lados da moeda. Os dois lados da moeda, né? Isso, no meu ver, é bom porque, assim, faz a empresa pensar, né? Se ela engessasse, seria muito complicado você padronizar, tendo em vista que você tem um leque de empresas muito diferentes, né? E de perfis diferentes e tudo mais. Então, ela deixa a legislação aberta nesse sentido para que a empresa escolha. E se você apresenta uma análise de risco bem embasada, você apresenta um cálculo consistente, né? Você tem o seu método, né? Tudo validado, né? Os seus métodos validados que comprovem que aquele nível que você tem de residual do seu cálculo lá, da validação de limpeza, aquele método atende, tá tudo amarrado, entendeu? Então, se você mostra a sequência sua de forma correta, ela aceita, né? Então, quando eu trabalhava na validação de limpeza, a gente tinha a atenção de a gente amarrar desde o procedimento, né, análise de risco, protocolo, relatório, validação do método analítico, e a gente botava tudo num pacotinho e entregava para a Anvisa. Então, mesmo usando lá o meu aparelhinho lá, né, que era mais simples, na verdade, ela atendia por quê? Porque você demonstrava que aquilo ali funcionava. Para aquele meu tipo de detergente, para aquele meu tipo de residual, entende? Então, tudo é adequável à sua realidade. Sim. Né? Eu coloquei lá o régua lá em cima, né? Porém, trazendo para a base... É possível, sim, desde que você tenha um embasamento teórico, né? E você consegue defender o seu processo. Para o pessoal não ficar apavorado em casa, né? E, poxa vida, vou ter que comprar um HPLC agora para monitorar os meus residuais. Não, gente, isso aqui é uma área de medicamentos, né? Então, cada segmento tem suas nuances. Né? A ideia é trazer aqui a ideia, né? Que a validação de limpeza tem que existir em qualquer área que for, desde a área de alimentos, área de medicamentos, área de cosméticos e saneantes. Mas, claro, guardando as proporções, guardando os segmentos. O medicamento vai para dentro do corpo humano. Então, veja o nível de criticidade. Exatamente. É isso aí, Fernandinha. Exatamente. E a nossa base é sempre a nossa legislação, né? Então, a gente viu que a gente tem uma legislação para medicamentos, né? Que eu falei da Anvisa, mas a gente tem também outras legislações para outros segmentos, né? Para saneantes, para cosméticos, para alimentos. Então, elas vão ter já uma outra visão, né, que você pode se basear nessa sua Bíblia e verificar, no meu processo, o que é que se adequa? Exato. Né? E aí você vai vendo o que é que se adequa. O que ela pede sempre é que você tenha, atenda os requisitos que ela está pedindo, né? E que você tenha uma documentação robusta, né? Que você entenda realmente o que você faz e você apresenta. Então, ela não vai questionar, né? Ela vai... Aceitar. Né? E aí, a gente falou da certificação de áreas limpas, né? Tem a estrutura, que a gente partiu dela, né? Essa parte estrutural, como é que deve ser, né? Os cantos arredondados, as superfícies impermeáveis, se é azulejo ou se é uma área pintada, enfim. Tem várias opções, né? Mas precisam ser... as RDCs também dão orientação, né, Fernandinha, de como é que deve ser. Com certeza. Isso a 275 de alimentos também fala sobre isso. E você vem trazendo agora a validação de limpeza. Né? É um outro assunto dentro da certificação de limpeza, que é fundamental a gente ter essa área. Você está falando aí dos residuais, como é que deve ser a comprovação de limpeza para que o seu processo seja seguro e o produto que você esteja entregando não tenha contaminação física, química nem microbiológica, né? Mas dentro dessa validação de limpeza, você queria enfatizar mais alguma coisa? Sim, você tocou num ponto que são 2 pontos, na verdade, né? Vamos continuar o segmento, né? O raciocínio, né? O raciocínio. Depois a gente volta para esse ponto. Então, a gente tem resíduo ativo, detergente e microbiológico, né? Então, a gente precisa também comprovar que não tem contaminação microbiológica, ou seja, você não vai dar alimento para o seu micro-organismo crescer. O que é alimento para o seu micro-organismo crescer? O seu produto. Então, se você deixa residual de produto lá, você está dando, né, matéria orgânica e matéria orgânica para que os seus micro-organismos se alimentem daquilo.
Se você tem, aí você volta para a área. Se você tem uma área que não está numa condição ok, por exemplo, tem temperatura e umidade, você tem água, você tem alimento, você tem água. É tudo que ele quer. Você né? tem a temperatura, opa, né? Vai fazer a festa, né? Vai fazer a festa. Eles vão fazer a festa. Quando você colocar a plaquinha, ela leva para o microscópio, opa, tá todo mundo aqui, né? Então, o que é que você precisa? Por isso que ele fala, ó, reduz resíduo de ativo, detergente, controla o seu ambiente. Então, provavelmente você faz uma limpeza eficaz, né? Que você comprova dessa forma. E aí você não vai ter... A probabilidade de você ter uma contaminação microbiológica é muito pequena. É muito pequena, já que você tem o seu ambiente controlado, né? E o seu processo sob controle, ou seja, você tem um procedimento que está validado. Então, você falou muito bem na parte de controles químicos, que aí seriam os residuais, né? De detergência, até do próprio princípio ativo, de outra batelada de uma para outra. E aí você entrou no microbiológico, né? E você falou uma coisa muito interessante antes, quando a gente estava conversando, antes do podcast, né, de gravar, que era sobre esse estudo microbiológico que a gente faz no ambiente, para eu saber quais os micro-organismos que tem ali, para eu usar o meu desinfetante ideal, né? Aí isso é maravilhoso. Fale sobre isso. Posso puxar o gancho para a farmacêutica? Pode, sim, pode sim. Eu puxo a sardinha, né? Então, assim, o que acontece? A gente estava conversando ainda há pouco, então, numa indústria farmacêutica, a gente tem um leque de produtos, né? Então, tem muitas indústrias que são focadas na produção de sólidos, né? Ou seja, comprimidos, cápsulas, comprimidos revestidos, né? Aqueles bichinhos que a gente tem dentro do blister, né? Ou dentro do copinho. Então, aqueles são sólidos, são formas farmacêuticas sólidas. Então, para sólidos, a gente tem uma determinada criticidade, né? Então, a gente pode ter uma determinada criticidade. Vamos trazer outro exemplo. Eu posso ter uma área que a gente vai produzir antibióticos, né? Então, antibióticos, para que a gente toma antibiótico? Quando a gente está com a nossa garganta inflamada, quando a gente tem infecção, quando a gente tem alguma inflamação, ela vai matar o quê? Bactérias, né? Bactérias. Entende a diferença? Então, se eu tenho uma área de sólidos, eu tenho só pozinho lá. Então, eu passo, né, o pano, né, praticamente, assim, comprova que eu tirei o resíduo, é muito mais fácil. Porque ele não cria uma resistência. Porque não tem água, né? A água é o grande... Ele não cria uma resistência, né? Você não cria um ambiente resistente aos micro-organismos. Então, para uma área de sólidos, por exemplo, como é que você vai escolher com que você vai limpar a sua parede, o seu piso e o seu teto? Você vai escolher saneantes que atendam aquela condição. Então, as pessoas precisam entender que você precisa conhecer a sua área, a sua microbiota, porque eu posso estar com uma área em São Paulo e tem uma microbiota X, porque ele é mais seco, menos úmido, e eu tenho um tipo de microbiota aqui em PE, ou em João Pessoa, que é mais úmido, né? Então, a condição ambiental de crescimento muda, né? A condição do seu painel muda, porque eu posso ter um painel construído aqui em PE e posso ter um painel diferente lá em João Pessoa. Então, posso ter um piso diferente no meu, posso ter um piso diferente dela. Ela não amarra o tipo de piso, ela diz o quê? Que aquela condição que você vai construir minimize os riscos de proliferação microbiológica. Ou seja, você tem que ter um piso e um teto e uma parede que sejam resistentes aos meus sanitizantes. Então, geralmente, você usa um rodízio, né? De geralmente uns 3 a 4 sanitizantes, porque você tem um mês. Então, se você coloca o seu procedimento, cada semana você roda, você não cria um ambiente resistente. Imagina que você vai dar sempre o mesmo alimento para o seu micro-organismo. Se você só usasse, tipo assim, um tipo de sanitizante X. Isso, a gente também estava falando disso, né? Isso ainda é meio... Tem uma interrogação ainda muito grande com relação a rodízios. Mas o rodízio, ele é aceito, né? Ele é aceito ainda hoje. E é um método que é assegurado, né? Que é validado mesmo e que funciona. Então, você tem quaternário de amônio, você tem ácido peracético, você tem outros saneantes que você pode fazer essa rotação, né? Essa rotatividade, de modo que você não crie uma resistência microbiológica. Claro que esses sanitizantes eles vão evoluindo com o tempo. Então, tem produtos no mercado que já estão, por exemplo, já tem um espectro, né? Então, por exemplo, exatamente, peguei agora. Ele vai atender um espectro daquilo ali. Então, quando você for dizer para ele, olha, eu quero comprar eu quero comprar um detergente X para a minha área. Então, você vai dizer, qual o espectro de ação que você precisa? Porque eu tenho produtos diversos. Aí você, não sei. Então, vamos estudar a sua área. Então, hoje já existem consultorias de que empresas que trabalham com isso prestam consultoria para ajudar a empresa X a conhecer sua microbiota. Então, pode fornecer tecnologia e conhecimento técnico para avaliar a sua área.
E como é que seria essa? Seriam suaves normais de várias áreas? Exatamente. Para ver o que é que cresce, né? Exatamente. Ele faz uma coleta lá, né? Ele leva para o laboratório e vai dizer quais são os bichos que estão crescendo aqui, né? Ele vai conhecer os bichos. Eu digo bicho, gente, que eu não sou microbiologista. E não me diga. Aí generaliza para bicho. Tudo bicho, certo. Eu digo bicho. Mas qual o fungo que tem ali Exato. preponderante, qual é a bactéria, né? Enfim. Levedura, se tem alguma coisa a mais. Exato. Mas é fundamental. Qual tipo de espécie que reside ali, né? Qual tipo de espécies que residem ali. Então, você conhecendo as espécies que residem ali, você consegue selecionar quais vão ser os sanitizantes, né, que você vai utilizar. E vai fazer um teste, tipo, vamos ver, né, como é que é e tal, porque a gente sabe que os micro-organismos, eles geram resistências, é isso que ele bate em cima, né? Então, se ele vem numa empresa e você diz assim, como é que você limpa essa parede? Aí eu só limpo com água. Não matou nada, né? Não, eu só limpo com Veroflux, tipo, né? Aí ele vai dizer, sim, mas quanto tempo você usa o Veroflux? Há 5 anos. Ele vai dizer, cadê o seu controle microbiológico? Está funcionando, né? Ele já questiona, entendeu? Então, quando você tem que ter um rodízio, você já dá uma segurança maior que você tenha... você quebra um pouco essa questão do micro-organismo se acostumar. A gente começa dizendo, a Fernanda saiu da zona de conforto. Né? Então, você tira o micro-organismo da zona de conforto. E quando ele está se acostumando, você quebra. Você muda. Você muda. Então, você não deixa de se acostumar com o ambiente. Né? Entendo que isso deve estar já avançando, porque em nível de que você tenha um custo grande das empresas adquirirem vários tipos. Tal. Então, por isso que as empresas que produzem esse tipo de produto, elas já estão visualizando isso, já tem um produto que ele já tem uma espectro de ação muito maior. Então, você pode fazer, por exemplo, um rodízio com 3, né? E assim vai, né? Então, hoje você está usando, porque você citou o quaternário de amônia, que é muito bom para fungo. O ácido peracético tem uma ação maior, de um espectro mais elevado. A gente sabe disso porque o ácido peracético hoje é bem disseminado na indústria de alimentos, também na indústria farmacêutica, né? Porque ele vai do esporo até o micro-organismo normal, né? Na sua vida normal, né? Na forma vegetativa normal. E acaba tendo... Mas teria algum outro, Fernandinho, que você queria trazer? O álcool acaba se tornando um pouco mais caro, né? Mas em situações mais menores, né? De uma bancada ou de um equipamento mais crítico. Para a indústria farmacêutica, sim. Mas imagine álcool numa indústria de alimentos que se produz muito, né? Toneladas e equipamentos grandes, fica muito caro. Porque assim, se você for, aí você puxa para a parte de criticidade do seu processo, né? Então, você tem, por exemplo, um medicamento, ele tem uma criticidade alta. Exatamente. Então, por isso que ele é muito rigoroso. Né? E aí vai precisar de um custo maior para determinada situação. Exatamente. E que o produto que ele produz já prevê esse custo, né? Então, por isso que a gente disse que algumas empresas, no comecinho da 17 para 305, fecharam, porque ela saiu, por exemplo, em um conceito de alimentos e foi puxando mais para o conceito de farmacêutica, né? Sim, então, ela foi puxando o carro. E da 17 ainda tinha uma outra antes também, que era mais básica. Então, imagina que ela foi se adequando a isso. Então, a empresa falou, puxa, eu preciso ter cada vez mais produtos de valor agregado para manter os meus custos de equipamento, para manter meus custos de área, para manter todo aquele arcabouço que vai fazer girar um RDC. E assim, gente, é muito interessante, porque, veja, isso é um medicamento. Por isso que a criticidade no uso de desinfetantes é muito alta, né? Existe indústria de alimentos que usam só o peracético, mas que faz um monitoramento microbiológico e apresenta que está tudo certo. Né? Não está crescendo. Então, não é necessário, né, Fernandinha, deixando claro aqui, para o pessoal não se apavorar, que precisa fazer rodízio. Existem processos mais críticos, como medicamentos, que precisam de mostrar isso de forma mais efetiva, né? Mas as indústrias de alimentos, muitas delas usam só ou peracético. Hoje, o quaternário de amônia já não é tão indicado. Por quê? Porque ele pode ser um contaminante químico, dependendo do nível, se ele tiver residual ali na superfície. O ácido peracético, ele se degrada, né? Facilmente ele faz a desinfecção e vai embora. Isso facilita muito para a indústria de medicamentos e para indústrias alimentícias, né? Mas é muito bom falar disso, Fernandinha, nesse nível de criticidade, né? Acho que esse primeiro bloco já passaram-se mais de 35 minutos, por incrível que pareça. E a gente vai aí para um break, finalizando assim... Não finalizando, mas assim, esse pensamento que a gente começou a criar, né? Da validação de limpeza,
a parte química, né, microbiológica, né, o que é que a gente pode ir observando e desenvolvendo para eu conseguir o melhor sanitizante, o melhor desinfetante para mim, tá? Que é a mesma coisa, né, gente? Desinfetante é a mesma coisa que sanitizante, só são termos sinônimos, um muito usado na área de alimentos e na de medicamentos, mas a gente fecha esse bloco né, de validação de limpeza, e aí, Fernandinha, já pense no que a gente vai falar, né, nesse segundo momento. E aí a gente sempre dá um break para falar da FIC, né, que é a empresa hoje que está com essa ideia, né, de trazer conhecimento de qualidade, né? O nome já fala, é um podcast que traz vários temas relacionados à qualidade, porque é um mundo de coisas, mas uma coisa se conecta com a outra. A gente vai vendo que tivemos um podcast de gestão de fornecedores que se adequa e que, inevitavelmente, já surgiu aqui uma conexão. Então, a área de qualidade se conecta. E a FIC, como empresa, patrocina. Um dos nossos pilares é conhecimento técnico. A gente entrega produtos de qualidade para higienização profissional, mas a gente busca algo mais, né? A gente busca assessoria, trazer para os nossos clientes uma jornada de sucesso para que ele consiga, a gente assessore ele, não é segurar na mão realmente e trazer o melhor procedimento com o know-how que a gente tem, né, com a melhor alternativa de desinfetante para determinadas áreas, enfim. Eu acho que o conhecimento, né, é o diferencial, não é só produto. Produto todo mundo vende, né? E a FIC vem com essa pegada mais voltada para a assessoria, né? E aí, Fernandinha, a gente vem com esse segundo bloco, trazendo, aí, falamos da validação de limpeza. Não sei se você tem alguma coisa mais interessante para falar sobre esse assunto, para a gente fechar a validação de limpeza e você continuar com certificação de áreas limpas. Como é que você... Isso. Só para fechar esse ponto de validação de limpeza, né? Assim, é importante, né, que nesse podcast a gente dê esse overview, né? De como que é o trabalho, né? E que esse overview ele pode ser aplicado a qualquer lugar, desde que você siga a Bíblia certa, né? Então, vocês têm uma cartilha, né? Certo. Que você segue para a farmacêutica, tem uma cartilha que você segue para alimentos, tem uma cartilha que você segue para outros tipos de indústrias, né? Porque a gente tem inúmeras indústrias e inúmeros processos, né? E cada um tem a sua criticidade, então cada um vai se adequar à sua necessidade, né? E os órgãos regulatórios, eles enxergam isso. Então, quando eles vão lá procurar a sua área, auditar a sua área e visitar a sua área, é que ele vai levar a cartilha correta, né? Então, a gente já foi para a cartilha aí, né? De farmacêutica. Que é a top, né? Assim, é a mais crítica e exigente de todas. Exatamente, porque aí você vê que, assim, opa, né? Me assustei um pouco. Porém, qual é o meu processo? Né? Por isso que eu comecei a falar, opa, qual é o meu processo, né? Pensa sobre o seu processo. O que é que se adequa ao meu processo? Então, a coisa de suma importância é você conhecer o seu processo. Para você conhecer o seu processo, é necessário que você tenha olhos diferentes, né, de várias áreas, né, e tudo mais. Como eu falei, você inclui a parte da validação de limpeza, você inclui engenharia, você inclui projetos, né? Você inclui uma empresa que pode dar um suporte, né? Então, você vai construindo o seu processo. Isso demanda um tempo, demanda. Mas depois que você deixa aquele processo redondo, né? E que você apresenta e você passa, ou seja, na auditoria própria interna ou externa, né? Você tem uma confiabilidade no seu processo e você só roda ele, né? Você mantém ele, né? Constantemente. Então, para fechar esse ponto, assim, é isso, né? A gente Perfeito. Essa visão, né? De que você tem uma visão mais abrangente do seu processo e você consegue adequar e aplicar a legislação àquilo que você fornece. Né? Ok. Fernandinha, a gente falando de validação de limpeza, as etapas realmente que a gente precisa, a gente falou da parte de residual químico, né, do microbiológico, né, para controlar isso. Mas em termos de jornada, a gente tem dentro da validação várias etapas, né? Quais são as mais importantes, assim, qualificação de equipamentos, não sei. Eu queria que você falasse, porque a gente tem na qualificação de utilidades, que é um outro podcast que a gente vai trazer, tem muito isso, né? A qualificação de equipamentos, qualificação de operação, né? Como é que funciona essas etapas dentro da validação de limpeza?
Certo. Antes da gente entrar na validação e limpeza novamente, né? Acho que a gente está fazendo um mix aqui, né? Entre certificação e validação, né? Né? Entendo que a gente está fazendo um mix porque são coisas que são interligadas, né? Nada anda separado, né? As coisas andam juntas, né? Independentemente da área. Então, você trouxe um ponto antes que você falou assim, como é que eu me adequo à área de alimentos a esse tipo de resíduos sanitizantes, né? Então, eu falei, você conhece o seu processo. Então, para alimentos, puxa, será que eu tenho uma parede ou um painel igualzinho ao da minha farmacêutica? Acho que não, né? Eu tenho uma HVAC lá, né? Um sistema de tratamento de ar para aquela área? Muitas vezes não. Não é necessário que se tenha isso porque o seu processo é aberto, né? Assim, você vai comer o alimento mais. Aquela legislação te permite que você tenha uma condição diária bem menos crítica, né? Bem menos, com menos exigências, mas que atenda aquilo que você vai levar para o mercado, que é o alimento. Seja um refrigerante, seja um alimento, né? Enfim, qualquer outra coisa. Então, quando você vai a nível disso, como a Rose falou no caso, você pode ver um tipo de produto que vai limpar a sua área e que atenda às suas necessidades. Não necessariamente você vai precisar fazer um rodízio ou alguma coisa do tipo. Então, você vai lá, olha lá na sua cartilha e vê o que é que ela orienta você, né? E aí você vai vendo o que é que se adequa mais ao seu processo em termos de quê? De valor agregado do seu produto, o que é que você vai conseguir adequar. Às vezes você não consegue comprar, por exemplo, eu estava no caminho pensando, por exemplo, você vai comprar uma Ferrari, né? E rodar, né? Numa indústria de alimentos, você vai quebrar a sua indústria, né? Você não vai conseguir rodar ela, né? Então, você pode ir para o intermediário. Pô, será que eu consigo rodar com o Fusquinha? Né? Vamos ver se o Fusquinha atende, né? Vamos desafiar o Fusquinha. Né? O Fusquinha tá rodando. Às vezes atende. O Fusquinha está rodando até hoje, né? Pois é. Até a gente encontra Fusquinha na rua. Então, assim, entende? Então, analogia para você pensar do tamanho do seu processo, né? E que aí, com certeza, você vai conseguir, né? Atender o que é necessário. Exato. E aí, quando eu falei de se existe, né, algum passo a passo da validação de limpeza, que você queira mencionar aqui, né, as etapas para formar a validação, porque a validação é uma coisa enorme, né? Se tem alguma etapa, Fernandinha, no procedimento em si de validação que possa ser... Sim, com certeza. Né? Com certeza, Rose, com certeza. A primeira base é você... por exemplo, você tem uma linha, né? Você tem uma linha de produção. Então, você precisa saber onde que seu produto passa, ou seja, quais são os equipamentos pelo qual seu produto passa, ou seja, a sua rota, né? Então, ele vai passar lá por um misturador, por uma compressora, por uma linha de envase, depois ele vai para a embalagem primária e secundária. Então, dentro dessa linha, meu produto vai entrar em contato em que superfícies? Na mistura, ele vai estar em contato direto. Na compressão também. Na embalagem, ele já vai estar na condição de comprimido, mas também tem contato, sim, em algumas partes. No primário, né? Com a embalagem primária. Na embalagem primária. Na secundária já não tem, já está dentro da caixinha. Então, onde é que você vai fazer a sua coleta, né? Então, já começa a abrir os olhos daí. Qual é de contato daquele meu produto com aquele meu equipamento? Então, você vai para a área. Então, tudo isso se embasa num cálculo, né, que é feito para você definir os seus residuais. Então, você monta uma matriz lá com seus produtos, né, você vai fazer todos os cálculos necessários, que tem lá na legislação como que se faz esse cálculo, e você vai definir qual é o seu pior caso. Eu já conheci minha linha, já conheci meu produto, já defini meu pior caso. Ok. Então, já tem um documento inicial, que pode ser documento da qualidade, né? Geralmente a gente chama de DQ, né? Um documento da qualidade. Então, esse documento da qualidade ele vai estar lá já descrito, né? Quais são os seus produtos, a sua rota e seu pior caso. Perfeito. Documento número 1. Documento número 2, você vai já para a nível de análise de risco, né? Então, você pode fazer uma análise de risco para você defender ou você elencar ali quais são os pontos de atenção do seu processo, né? Então, você pode incluir uma análise de risco. Sendo necessário ou não, né? Caso a caso. Mas, assim, o que é importante? Você tem essa matriz de pior caso, que é o seu DQ. Você ter o quê? Você ter um protocolo, né? Vamos voltar mais para trás. Aí vai abrindo o leque, né? Então, como você vai criar um protocolo se você não tem uma diretriz? Então, onde você vai amarrar sua diretriz? Primeiro ponto, procedimento. Se eu começar já a puxar o meu DQ, né, de matriz de análise de risco, ou de matriz de pior caso, se eu der esse modelo para a Rose, como é que ela vai fazer? Se eu der o modelo para outra pessoa, como é que ela vai fazer? Se eu não tenho um procedimento, né? Então, que é o protocolo. Procedimento é diferente, é um pouquinho diferente do protocolo. Qual a diferença? Procedimento é onde eu vou dizer como que a pessoa vai executar. Certo. Né? Então, imagina que entra uma pessoa nova na sua empresa,
E aí você vai pedir para ela fazer a validação de limpeza. Ela não vai saber. Ela precisa ter um passo a passo. Tem um treinamento, né? Então, como você vai treinar ela? A partir de um procedimento. Então, as pessoas vão elaborar um procedimento onde ela vai descrever lá, olha, como é que eu calculo uma matriz de pior caso? Como é que eu escolho meu pior caso? Qual o cálculo que eu faço? Né? Como que eu chego nesse número? Como é que eu elaboro o meu análise de risco? Como eu elaboro meu protocolo, meu relatório? Vai estar tudo amarrado no procedimento, porque você padroniza. Então, independentemente da pessoa que chegue lá, ela vai fazer da mesma forma. Né? Então, você tem um procedimento homologado de como que você vai executar aquela tarefa. Uhum. E o procedimento? É um procedimento. E o protocolo? O protocolo é como você vai executar o teste. Então, por exemplo... Que é um registro? Seria um registro do... Também. Pode-se dizer um registro. Porque aí no protocolo ele vai dizer para você, opa, eu já tenho definido como que eu calculo as coisas e tal, já tenho o meu DQ, então no meu protocolo eu vou dizer assim, puxa, eu já tenho um produto X que eu elenquei como pior caso. Então eu vou dizer assim, olha, fulano, você vai fazer qual o primeiro teste? Você vai fazer a residual ativo. Então você vai registrar lá, eu fiz a minha coleta de residual ativo em tal data, em tal hora, foi feito por fulano. Quem Cicrano conferiu. Mas mas é um registro para validação. Para validação. Entendi. Para validação. Não é um registro diário, né? É um registro que vai compor o seu embasamento e o que você pensou para validar sua limpeza. Exatamente, Entendi. exatamente. O protocolo são testes, né? São testes, ou seja, você vai ter um roteiro de teste para residual ativo, você vai ter um roteiro de teste para residual microbiológico e de detergente. Então, lá ele vai dizer, olha, você vai fazer a coleta em tal ponto, em X ponto, qual hora que você vai coletar. Então, tudo isso vai estar lá amarradinho no seu protocolo, né, para aquele equipamento X. Ele vai registrar lá que ele fez aquela coleta. Vai ter outro campo que vai ser preenchido pelo pessoal da analítica. São os dados que você vai embasar a sua validação. Exatamente. E aí, todos esses dados coletados nesse processo, que demanda um tempo, né, de coleta Sim. e de análise, depois você compila todos esses dados e gera um relatório. E por quanto tempo eu devo registrar um protocolo para minha validação ser robusta? Tem isso ou não? Depende muito do... Por exemplo, eu tenho que fazer aquele registro de protocolo e gerar aqueles dados. Por quanto tempo? 6 meses? Para eu validar? Não, menos, né? Não, porque assim, uma vez que você faz uma coleta, vamos pensar em um único equipamento, né? Então, você vai definir, por exemplo, seu produto passou por um único equipamento. Né, por um misturador. Então, você vai fazer a coleta naquele misturador nos pontos críticos. Certo. Então, ou seja, nos pontos que são mais difíceis de limpar. Então, imagina que você vai limpar na tampa, você vai limpar na válvula embaixo. Alguma rebarba, exatamente. Então, ali, no seu protocolo, você vai dizer, quais são os pontos críticos? Né? A tampa, a válvula ou alguma rebarba que tem lá. Você definiu seus pontos, onde a pessoa vai coletar. Então, ela coletou o residual lá. Tem 3 pontos críticos, por exemplo. Perfeito. Coletei os 3 pontos críticos, fechei meu teste 1. Coletei depois de detergente nos 3 pontos críticos, teste 2. Coloquei a micro, teste para... Coloquei... mas um teste só valida? Não, é muito pouco, né? Triplicata. Triplicata. A abençoada triplicata. Triplicata. Então, você faz um lote, você limpa, teste 1. Faz o segundo lote, limpa, teste 2. Faz o terceiro lote, limpa, teste 3. E aí, para eu garantir que essa minha... E aí, eu gero as análises aqui, né? Coleto os dados, gero meu relatório. E aí, nessas análises, eu vou dizer que se aquele meu residual atendeu ou não. Né? Se ficou todo mundo dentro dos meus requisitos, dos meus critérios, está validado. Validou. Está validado. Validado o quê? A limpeza? Não. Não. Procedimento de limpeza. Porque, imagina, tudo está... Então, eu padronizei o meu operador que vai fazer a coleta de validação de limpeza. Mas ele está validando o quê? Quem está limpando o equipamento? É o analista da validação ou o operador de produção? O operador de produção. Então, o operador de produção precisa ter treinado no procedimento de limpeza. Então, antes de nascer tudo isso, o documento inicial é procedimento de limpeza do meu misturador. Então, ali ele vai colocar, olha, como é que eu passo a passo limpar aquele misturador? Olha, você coloca X da água primeiro, você bota X de quantidade de detergente, você precisa enxaguar tantas vezes, né? E você depois precisa passar, sei lá, um álcool lá para poder você garantir a questão da microbiologia. Uma água PW ali, primeiramente, depois um álcool ali para você, né, secar mais rápido e você garantir a questão da microbiota. Então, ele fez o procedimento de limpeza, executou. E a validação vai assegurar que esse procedimento é eficaz. Se caso algum teste desse der falho, por que deu falho? Volta. Será que eu preciso de mais água para tirar o meu detergente?
Será que Aí vai modificando o procedimento. Vai adequando o procedimento. Uhum. Imagina que no mundo ideal o seu procedimento está ok, né? Porque já foi, né? Já tem um embasamento, já está ok. Então, todos os resultados estão ok, você valida esse procedimento. Então, você fez uma pergunta. Esse procedimento ele é válido até quando? Até quando eu mudar alguma coisa. Uhum. Né? Existe um controle de mudança naquele procedimento de limpeza, porque aquilo ali padroniza a minha limpeza. Sim. Nenhuma pessoa vai fazer de qualquer jeito, principalmente uma limpeza manual. Né? Então, né? Que depende muito do operador, né? Depende muito da pessoa. Da pessoa. Então, tem pessoas que são mais delicadas para lavar esse copinho, outras que vai passar só um sabãozinho e tchau. Né? Exato. E aí, a validação no procedimento. E qual a diferença de validação do procedimento e validação de limpeza? É a mesma coisa. Sim, porque a mesma coisa. Na verdade, a limpeza é um procedimento, né? Você está validando aquele passo a passo para ver se no protocolo aqueles testes passaram e você teve um resultado bom de residual. Uhum. Imagina que o procedimento é um norte, né? É um norte. Antes de você pensar em validar, você tem que ter um norte. Então, imagina que a FIC recebe 10 funcionários para limpar um reator, né? Então, como que aqueles 10 funcionários vão limpar aquele reator da mesma forma? Não vai. Se não tiver algo procedimentado, um POP validado que Exato. assegure, né? Assegure. Então, gera um POP inicial, testo ele na validação. Opa, passou, validou o POP. Beleza. Validou minha limpeza. Validou sua Fechou. É isso aí. E, linkando, a gente falou muito de validação de limpeza e certificação de áreas limpas. Tem alguma coisa, porque eu entendo que certificação de área limpa é maior, né, Fernandinha? É um assunto maior, que a validação de limpeza está dentro dela. Tem alguma coisa a mais na certificação de área limpa que você quer falar para a gente fechar aí o nosso podcast? Porque eu acho que ficou muito interessante, muito bem definida a validação de limpeza para a cabeça da gente e principalmente para quem está ali do outro lado. Mas voltando à certificação de áreas limpas. Tem algumas premissas, né? E eu vou elencar algumas premissas que são importantes. Primeiro, você tem que ter um bom requisito do usuário. Primeiro ponto. Então, você vai contratar um pedreiro para construir a sua indústria. Não pode. Você contrata uma empresa, né, que seja adequada para construir. Então, requisito do usuário. Né? Requisitos de usuário seria uma homologação de fornecedor? Também cai em qualificação de fornecedor. Tá. Porque, assim, imagina que eu tenho um requisito dizer usuário, o que é que deve ter, né? O que deve ter, tá. Né? Por exemplo, se eu vou comprar esse copo, eu tenho que dizer como é que eu quero esse copo, uhum. Né? Senão eu falei, tipo, você vai comprar um copo, você vai pensar num copo, ele vai te entregar um copo de plástico. Certo. Onde foi o erro? Nos requisitos que eu pedi, né? Não teve uma comunicação tão legal dessa definição, né? Assim, como é que você vai comprar um copo se você disse que... Oh, eu te entreguei o plástico. Não estava claro. Não estava claro o seu requisito. Então, e aí, requisitos de usuários? Primeira coisa, eficiente, né? Segunda coisa, você tem um requisito. Então, você vai pensar o quê? Na sua área, né? Como que você define a sua área? De acordo com o seu processo. Se você tem um processo de sólidos, você vai ter uma área grau D. Se você tem um processo de estéreo, você vai ter uma grau A, B. E C, circundando ali a área D, né? Porque você tem toda uma cascata. Então, assim, essa parte de certificação de áreas limpas, eu já puxando o gancho aqui para cursos, né? A gente tem um setor, um segmento que é muito importante, que é a Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação, SBCC. A SBCC tem cursos assim muito bons na área de certificação de áreas limpas. Então, é estatal ou é privado? Ela é aberto. Uhum. É aberto, assim. É aberto. Muito bom deixar para o pessoal, aberto, né, acessar e... Uhum. Interessante. Exatamente. SBCC. Alguns cursos que eu fiz, né, no começo da carreira, que eu lembro até hoje, foram via SBCC. Perfeito. Então, você encontra cursos online ou cursos presenciais, né? Hoje em dia, a gente tem outros cursos mais aprofundados, né? Na área farmacêutica, né? Ou de engenharia, né? Que se interessa, porque a gente tem a ISP, né? E também tem cursos online, tem cursos presenciais, que tratam também desses assuntos, né? Uhum. Então, você pode fazer uma consulta lá no site da ISP ou da SBCC, que você encontra, né? Antes de vir para cá, eu encontrei alguns da SBCC já, né? Até falando sobre água também, uhum. né? Na Simpla, né? Então, você tem cursos lá que eles, né, soltam lá, né, os informes de cursos, então você pode se aprofundar mais nessas áreas. Então, assim, voltando aos requisitos, requisito é importante, você conhecer seu processo, né, que você define, escolher a empresa correta para você construir, né? Depois disso, você escolhe a equipe que vai, né, gerenciar aquilo. E o fundamental, gente, é um planejamento, um bom planejamento. Porque um bom planejamento, ele evita, muitas vezes, riscos ao processo.
né? Por exemplo, em termos de tempo, se você se comprometeu com o tempo para a sua empresa para cumprir a obra, você consegue cumprir a partir de um bom planejamento. Se você tem um custo X, né, que algumas empresas têm um caixa mais gordinho, outros, né, né, mais enxuto, mas mesmo que tenha um custo mais gordinho, elas se seguram, né, porque tem toda uma questão de financeiro aí envolvido e que tem um peso grande, muitas vezes. Então, assim, o que acontece? A gente tem o quê? A gente, trabalhando em planejamento, você consegue administrar os seus recursos. Então, se você sabe que tem X para aquele projeto, para construir aquela área, você vai adequar os seus recursos, né? De forma que você atenda a esses requisitos. Que você deixa o seu usuário feliz e a empresa feliz, né? Então, tudo isso você vai aprendendo na prática. Esse mundo de certificação de áreas limpas, ele abre um leque, né? Em termos de HVAC, em termos de cascata, em termos de pressão, diferencial de pressão, temperatura, umidade, que cai muito nas farmacêuticas, né? Porém, nas indústrias, né, de outros segmentos, ela vai já para um outro nível. É mais ameno, né? É mais ameno. Essa exigência. Exatamente, porque assim, um alimento, ele segura mais, ele não degrada, né? Então, por que a gente exige tanto? Porque a gente vê o nosso produto, por exemplo, se eu dou uma condição de temperatura e umidade para um determinado medicamento, por exemplo, vamos dizer, vitamina C, né? Se você deixa uma vitamina C totalmente, né? exposta na sua casa, você abre o frasquinho lá e deixa exposto, daqui a pouco ela está escura. Ela está laranjada, está amarronada, ela oxida, né? Então, imagina eu produzir isso em larga escala, né? Então, por isso que eu preciso ter a minha área sob controle para proteger o meu produto, entende? Então, isso vai muito do processo. Agora, se eu estiver produzindo, sei lá, leite ninho ou farinha, já é algo bem feijão, mais estável, né? Exatamente. Então, por isso que você tem essas diferenças, essas né? nuances. Essas Não, mas nuances. perfeito. Perfeito. Acho que tem que ter outro podcast só de certificação de área limpa, né? Para a gente se aprofundar mais. Mas fica aqui nosso convite, então, para a parte de qualificação de utilidades, que eu acho fantástico também, né? Mas a gente hoje falou muito bem da validação de água, validação de limpeza e a parte de dei uma entrada, né? Dei uma introduzida nas certificações de áreas limpas. É isso, pessoal. Chegamos ao fim, né, de mais um podcast. Fantástico. Foi muito bom receber Fernandinha aqui. Eu agradeço demais. Como eu falei, falo sempre para as pessoas que eu convido para vir, né? É mais humanidade, né, Fernandinha? Porque é um momento de a gente compartilhar conhecimento. E obrigada por você ser essa pessoa de luz, né, que trouxe aí para a gente insights muito bons da área de validação de limpeza e certificação de áreas limpas, né? Claro, como você disse, guardando as proporções, você tem que avaliar o seu processo, porque medicamento é uma coisa, alimento é outra, saneantes é outra, cosmético é outra. Mas cada um olhar de forma racional, com a Bíblia na mão, né? Com certeza vai ter resultado, vai ter sucesso. Então, a palavra é sua para fechar aí também esse momento e muito obrigada. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu agradeço a todos, né, que estão assistindo, né, que vão assistir esse podcast, né, e tudo. A gente vai deixar, né, Rose, algumas orientações, né, livro de legislações do que a gente briefou aqui para vocês e sugestões de cursos também, né. E uma coisa que eu falo é não fique na sua zona de conforto. Exatamente. Pegou isso, né? Não fique na zona de conforto. Não se limite, né, ao que a gente coloca lá. Porque quando você coloca limites, você fica pequeno, né? Você fica tomando um copo de plástico. Você consegue chegar num copo de vidro, né? Então, é isso que eu deixo para você, gente. Se desafiem a cada dia, né? Mesmo você trabalhando numa indústria pequena, você consegue fazer muita coisa desde que você abra o seu leque, né? Porque você consegue... você define o seu tamanho. Né? Exatamente. Você define o seu tamanho. Então, a Rose começou contando a minha história. Eu via-me pequeno, né? E eu vi a possibilidade de ser um pouco maior, né? E hoje eu estou maior. Né? E hoje eu me vejo aqui, né, com a minha colega aqui, que me recebeu na casa dela aqui em João Pessoa, né? Eu tenho muito amor e muito carinho por ela, né? E que me conduziu até aqui, né, para fazer esse podcast para vocês. Então, também os abençoo, né? E abençoo a Rose, a sua família e a todos vocês, né? E gratidão. Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Deixem aí ideias e assuntos que a gente vai trazendo para aqui, para o podcast. Até mais.